Então, estamos aqui reunidos mais uma vez no Mayapur TV Brasil, com o propósito de uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam. Hoje, na continuação desta programação, temos o canto 1, capítulo 6, verso número 20. Vamos dar início oferecendo nossas humildes reverências à Suprema Personalidade de Deus, que é o filho de Vasudeva, é o Vasudeva Júnior. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 6, verso 20, título do capítulo, Conversação entre Narada e Vyasadeva. Eu vou ler palavra por palavra. Evam yatantam vijane mam aha agocharaha giram gambhira shlakshnaya vacha shucha prashamayam iva. Evam yatantam vijane mamaha gocharogiram gambhira shlakshnaya vacha shucha prashamayan niva. Evam, assim, yatantam, aquele que está tentando, vijane, naquele lugar solitário, mam, a mim, aha, disse, agochara, além dos limites do som físico, giram, expressões, gambhira, grave, shlakshnaya, agradáveis de ouvir, vacha, palavras, shuchaha, aflição, prashamayam, mitigar, iva, como. E agora a tradução e o significado dados por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vendo meus esforços naquele lugar solitário, a personalidade de Deus, que é transcendental a todas as descrições mundanas, falou-me com gravidade e palavras agradáveis, apenas para mitigar minha aflição. Significado. Nos Vedas se diz que Deus está além do alcance das palavras e da inteligência mundanas. E, todavia, por sua misericórdia sem causa, podemos ter sentidos adequados para ouvi-lo ou falar-lhe. Esta é a energia inconcebível do Senhor. Aquele a quem ele concede sua misericórdia pode ouvi-lo. O Senhor ficou muito satisfeito com Narada Muni, e por isso ele foi dotado de força necessária para que pudesse ouvir o Senhor. Contudo, não é possível que outras pessoas percebam diretamente o contato do Senhor durante o estágio probatório do serviço devocional regulativo. Aquilo foi uma dádiva especial para Narada. Quando ele ouviu as agradáveis palavras do Senhor, os sentimentos de saudades foram até certo ponto mitigados. Um devoto enamorado de Deus sente sempre as dores da separação e por isso está sempre absorto em êxtase transcendental. Então, nós vimos no texto a fala de alguém para quem está seguindo a sequência natural do Srimad Bhagavatam através desse projeto do TV Mayapur, pode saber que trata-se do próprio Narada Muni falando. Aqueles também que já leram o Bhagavatam, que estão hoje assistindo ocasionalmente essa aula,
também rapidamente vão entender. Além do mais, o título do capítulo é Conversação entre Narada e Vyasadeva. Então, pelo título do capítulo, vemos que a conversação entre Narada e Vyasadeva. Narada está nesse momento relatando, é ele quem está falando, já vem falando há alguns versos, e ele está explicando que ele foi capaz de ouvir a Suprema Personalidade de Deus, e ele mesmo diz que tal pessoa, a pessoa suprema, é transcendental a todas as descrições mundanas. E que ele falou com gravidade para Narada e também com palavras agradáveis, com um único propósito, o propósito de mitigar a aflição de Narada Muni. De que aflição Narada Muni está falando? Do que ele vem descrevendo. Narada Muni teve a oportunidade de ver o Senhor e perdeu essa visão rapidamente. E depois ele fez um esforço muito grande para recuperar a visão e apenas conseguiu escutar. E é o que ele está dizendo agora, que ele escutou e nos próximos versos se descreverá o que Narada Muni escutou diretamente da Suprema Personalidade de Deus. Se nós analisarmos o significado de Prabhupada, vamos ver que o estilo de Prabhupada como autor considera o Bhagavatam, a sua apresentação do Bhagavatam, como um todo. Em alguns versos, ele se aprofunda, fundamenta a filosofia, citando outras literaturas védicas, às vezes o próprio Srimad Bhagavatam, em outros cantos, ou o mesmo canto. Ele fundamenta isso, explica e cria uma compreensão para o leitor, uma compreensão adequada, fielmente hermenêutica a respeito do assunto. Neste verso, entretanto, o significado de Prabhupada não traz fundamentação filosófica. Ele utiliza o verso e o tema como um elo introdutório para o que vai acontecer nos próximos versos. Então ele retoma o fio da meada e explica o que está acontecendo com suas próprias palavras e, inclusive, ele escreve em um único parágrafo. E o significado de Prabhupada, que nós lemos, Prabhupada começa dizendo que nos Vedas se diz que Deus está além do alcance das palavras e da inteligência mundanas. Ou seja, Prabhupada está dizendo isso aqui, mas ele já explicou tanto em seu Bhagavad Gita como em outros livros que ele escreveu, e até mesmo no Srimad Bhagavatam, até em outras partes, ele já explicou que os processos de jnana e de yoga não podem revelar Deus em seu aspecto completo. Pode até revelar algum aspecto de Deus, mas não o revela exatamente como ele é. Então, agora, Prabhupada passa esse assunto por cima, considerando que nós já estamos entendendo isso, e ele diz apenas, nos Vedas se diz que Deus está além do alcance das palavras e da inteligência mundanas. Ou seja, não é possível que através do esforço pessoal, do estudo pessoal, de uma dedicação pessoal, tal pessoa possa alcançar Deus. Mas, em seguida, Prabhupada diz, e todavia, por sua misericórdia sem causa, podemos ter sentidos adequados para ouvi-lo ou falar-lhe. Nós temos aqui o exemplo de Narada Muni. Narada Muni está admitindo que Deus falou com ele unicamente para mitigar sua aflição, por uma questão de compaixão por Narada Muni.
E nós conhecemos a história de Dhruva Maharaj, na qual Deus também, em sua forma de Vishnu, ao aparecer diante de Dhruva Maharaj, o reconhece como um garoto, um menino de 5 anos de idade. E então ele, com a sua concha, toca na cabeça de Dhruva Maharaj a título de bênção. E, nesse momento, Dhruva Maharaj recupera o fôlego e consegue expressar algumas palavras. Então, aqui, Prabhupada está passando assim rapidamente para dizer isso, e ele diz que apesar de que os nossos sentidos não sejam adequados, Krishna nos favorece com sentidos adequados para ouvi-lo ou falar-lhe. Entre os métodos de serviço devocional, um deles é Vandanam, orações. E quando nós oramos a Krishna, nós oramos com toda a confiança de que estamos entrando em contato com ele, porque ele é transcendental, Shakalendriya. Os seus sentidos não são restritos a uma função específica, mas cada sentido pode fazer o papel de todos os outros sentidos. Então, quando nós oramos a Krishna, nós temos a confiança de que, embora ele não esteja presente em um aspecto que os nossos sentidos possam detectá-lo, ainda assim nós sabemos que ele pode estar escutando, mesmo tão longe, mesmo que esteja longe dos nossos olhos. Então, aqui, o ponto específico é reconhecer que a misericórdia divina é obtida pelo devoto sincero. Na oração, quando estamos em Vandanam, Krishna escuta nossas orações e ele entende o nosso nível de condicionamento e entende o desejo que nós expressamos através de nossas orações. E ele entende a personalidade condicionada que está por trás dos desejos que se manifestam na forma de orações para ele. Krishna tem conhecimento de tudo. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. E ele tem conhecimento dentro das 3 esferas do tempo. Passado, presente e futuro. A essa característica se dá o nome de Trikalaga. Ele conhece as 3 etapas do tempo. Então, Krishna não tem limitações. Nós temos limitações e, às vezes, projetamos nossas limitações para Deus e pensamos que ele também tem seus limites. Mas é um equívoco que os Vedas vão tratar de retirar da nossa percepção no devido curso do tempo, estudando os Vedas, estudando sistematicamente os livros de Prabhupada, nós podemos ir conectando um conhecimento com o outro, criando uma base de conhecimento tal que a nossa vida possa estar inteiramente relacionada com ele. Vamos continuar aqui tentando elucidar um pouco melhor o significado de Prabhupada. Prabhupada explica, então, que através da misericórdia de Krishna, nós podemos ouvi-lo e falar para ele, então, e que isso se deve a quê? Se deve à energia inconcebível do Senhor. E também já sabemos que Deus possui inumeráveis energias e que ele tem controle absoluto sobre todas as suas energias. Depois, Prabhupada vai dizer que o Senhor havia ficado muito satisfeito com Narada Muni
e por isso Narada Muni foi dotado de força necessária para que pudesse ouvir o Senhor e pacificar seu coração. Isso Prabhupada está explicando que Narada Muni pôde ouvir o Senhor por causa da satisfação que o Senhor Supremo teve com o serviço devocional de Narada Muni. Depois Prabhupada diz, contudo, não é possível que outras pessoas percebam diretamente o contato do Senhor durante o estágio probatório de serviço devocional regulativo. É aí que nós nos identificamos com o significado. É aí que nós entendemos, Prabhupada está falando para acalmar meus ânimos, para eu não ficar pensando, o leitor do Bhagavatam, né? Para eu não ficar pensando que eu também serei digno da misericórdia do Senhor Supremo, de ouvi-lo, e nós não pararmos o nosso percurso natural para caprichosamente tentarmos ouvir o Senhor Supremo. Não é a nossa linha que vamos fazer um esforço extrínseco simplesmente para ter uma experiência sensorial a respeito de Deus. A nossa experiência sensorial é apresentada através do próprio processo de Bhakti. O processo de Bhakti nos ocupa em serviço devocional, revelando que Krishna, através da sua capacidade de estar em toda parte, de estar em tudo, pode ser perceptível quando nós, de maneira sistemática, tentamos compreender o nosso processo de autorrealização espiritual e entendemos a minha relação com Krishna tem que ser reatada. E esta fase, filosoficamente falando, se chama de sambandha. Eu preciso me conectar a minha existência com a existência divina, entendendo a natureza material como se apresenta, entendendo a minha própria natureza condicionada e criando uma relação entre o meu estado condicionado e a natureza manifesta do Senhor Supremo. Essa natureza manifesta, porém inerte, vai ser ativada através do nosso contato com ela. Ela é inerte na relação com cada um de nós, mas ela pode ser ativada através da nossa escolha. São nossas escolhas que determinam a nossa relação com a natureza material. E compreendendo como podemos nos relacionar com Krishna, adotando a disciplina de Sambandha, vamos ver que a natureza material, toda a natureza material, pode ser usada para Krishna. E então, aceitamos as instruções do mestre espiritual e nos ocupamos em serviço devocional a Krishna. Este é o processo. No 6º canto do Bhagavatam, Prabhupada explica, isso é no capítulo 1 do 6º canto, no verso 15, o significado ao verso 15. Prabhupada faz um significado no estilo que complementa esse estilo que ele apresenta hoje. Hoje ele apresentou um único parágrafo e um parágrafo longo com um único tema. E nesse outro significado, já do 6º canto do Bhagavatam, Prabhupada faz um significado bem no modelo acadêmico, fundamentando todas as suas a sua linha de pensamento para poder explicar o tema e chega ao nível de citar Jiva Goswami. Ele não diz em qual livro Jiva Goswami explica isso, mas ele diz que Jiva Goswami classifica Bhakti dividida em dois níveis. Santata Bhakti e também Kadachitki Bhakti. No Santata Bhakti, o serviço devocional é ininterrupto, como a palavra Shanta
diz pacífico. Então, a pessoa já encontrou essa paz e ela está no nível pacífico de serviço devocional ininterrupto. No nível Kadachitti Bhakti, Jiva Goswami explica, e Prabhupada reproduz no seu significado, que o serviço devocional é interrompido, é intermitente. E que também essas duas divisões de Bhakti, também têm outras divisões. Por exemplo, Santata Bhakti também pode ser dividido em dois níveis. O nível do serviço devocional com algum apego e serviço devocional espontâneo, sem apego. Esse é Santata Bhakti. No serviço devocional com algum apego, nós entendemos isso como mais próximo da nossa realidade. Entendemos, agora o meu serviço devocional é intermitente, mas quando ele se tornar contínuo, no nível que Jiva Goswami chama de Santata Bhakti, então eu vou executar o meu serviço devocional, porém, devido ao meu estado condicionado, ainda terei muitos apegos. E com essa mentalidade, nós podemos criar uma esperança de evolução do nível de serviço devocional ininterrupto para serviço devocional constante. Então, nós desenvolvemos ainda algum apego a trabalhar com a nossa própria natureza. E a gente entende isso através do sistema Varnashrama. E de Varnas e Ashramas, através dessas divisões que nós nos identificamos, então trabalhamos em uma postura de serviço devocional, porém ainda vinculados com a nossa natureza condicionada. Isso é serviço devocional com apego. No serviço devocional sem apego, espontâneo, não há nenhuma mácula mais. Todas as máculas de apego, de desejo, de identificação com essa etapa da vida que estamos passando, desaparecem. Todas elas desaparecem. E nós fazemos o serviço devocional espontâneo de acordo com o nosso nível de desenvolvimento de apego, porém, a Krishna. Então, e na divisão de Kadachitti Bhakti, são três divisões, e Prabhupada cita os nomes em sânscrito. Ragabhasamai, Ragabhasya Sunya Swarupa Bhuta e Abhasarupa. Então, no nível Ragabhasamai, nós já estamos quase apegados, quase sendo transferidos do nível de Kadachitti Bhakti para o nível de Santata Bhakti. No nível Ragabhasa Sunya Swarupa Bhuta, não há amor espontâneo, não há um apego grande, porém, a pessoa se sente inteiramente confortável naquela situação. E, às vezes, ela vacila, porque em Kadachitti Bhakti o serviço é interrompido. E, no nível de Abhasarupa, o serviço devocional é muito pequenininho. É caprichoso até certo ponto e digamos assim, na verdade, Jiva Goswami explica como vestígio de serviço devocional. Ou seja, está além da prática mecânica da ocupação em serviço. Se nós tomarmos como base o cantar da japa, por exemplo, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, o cantar da japa em mala, com as contas, ou cantar em situações que não podemos ter a mala em nossa mão, ou seja, as contas em nossa mão. Nós vemos que, às vezes, nós estamos mais interessados em contar do que em cantar. Então, nesse nível, nós temos vestígios de serviço devocional. É a fase abassa, a fase misturada, né? A fase que tem vestígios que nós já conhecemos, né? Na relação do cantar
com os santos nomes do Senhor. Namabassa, né? A fase em que há vestígios do cantar dos santos nomes. Porque, às vezes, mesmo pronunciando os santos nomes, nós não penetramos no misticismo, na energia espiritual dos santos nomes completamente. Sempre vamos entrar em contato com essa energia espiritual, mas nem sempre em completa absorção. Essa divisão de Bhakti, como é apresentada por Jiva Goswami e é explicada por Prabhupada no verso 15 do capítulo 1 do 6º canto do Bhagavata, que eu estou trazendo para vocês aqui, a referência, é para que nós possamos criar em nós o conceito de reflexão a respeito de em que ponto eu me encontro no meu processo de autorrealização espiritual. Quais as influências que eu sofro pelos modos da natureza material. Os modos da natureza, sejam eles bondade, paixão e ignorância, ou a mistura entre eles, me afetam de que maneira? Qual o modo da natureza que predomina em mim? Enquanto, diz Prabhupada, enquanto nós nos deixarmos influenciar pelos modos inferiores de paixão e ignorância, nós não teremos essa estabilidade. Nós não conseguiremos, nós não sairemos de Kadachit Bhakti. Ainda que possamos avançar para a plataforma mais elevada de Kadachit Bhakti, que é Raga Bhasa Mai, né? Essa Raga Bhasa, ainda que tenhamos chegado que estamos quase apegados, tem um quase. De vez em quando, nós vacilamos. Então, essa reflexão é inteiramente nossa. Às vezes, os líderes da ISKCON, com sua estrutura institucional, podem nos ajudar. Aquele que é dentro do projeto de organização congregacional, aquele que é um servo líder de alguma célula, seja ela uma célula lapidar, seja ela uma célula pontos de luz, seja ela uma célula de Bhakti Vriksha, o servo líder pode ligar para a gente, nos estimular a aprofundamentos, pode perguntar como está a sua japa, como está o cantar dos santos nomes, quantas voltas você está cantando, a que horas você canta durante o dia, e a pessoa vai dizer, mas eu tenho tal dificuldade. Por ser experiente, o servo líder vai dizer, você pode corrigir essa deficiência tomando tal atitude. E pode ser também na estrutura de ashrama, como nós temos, o dasa no dasa, aquele que é o servo do servo, e que é o tipo comandante. Na época da ditadura militar, era muito que o Brasil, que o movimento Hare Krishna chegou no Brasil, nós como sempre acontece nas instituições e nos movimentos, nos projetos dentro de um país submetido a um certo regime político, nós ficamos influenciados por esse regime. E então, naquele momento, o líder do templo era chamado de comandante, e ele assumia a plataforma de comandante, assim, de autoridade e com bastante autoritarismo. Também nós, os próprios líderes, como presidentes, vice-presidentes e os devotos mais velhos, aqueles que tinham segunda iniciação, todos nós tínhamos essa influência autoritária mesmo, e atuávamos assim dentro dos ambientes. E, nesse momento, nós pegávamos no pé, como se diz, de todos que estavam iniciando, de todos que estavam se desenvolvendo, fosse na distribuição dos livros, fosse na cozinha, fosse na pregação, no festival de domingo, para receber os convidados. Nós tínhamos uma conduta bastante autoritária e perseguíamos para corrigir toda e qualquer falha. O modelo que hoje nós temos é um modelo mais amplo, é um modelo que inclui o modelo de templo,
mas é um modelo muito mais congregacional, como o Prabhupada previu que isso aconteceria. O movimento cresceu, se tornou mais complexo, e os membros do movimento, depois de uma determinada experiência monástica, assumem responsabilidades seculares e, de acordo com as suas responsabilidades seculares, eles têm peculiaridades na prática do seu serviço devocional. Então, agora, existe uma maneira de nós nos ajudarmos mutuamente. Essa maneira mais adequada é a amizade. Então, através da confiança, da amizade, né? O amor e confiança, como o Prabhupada previu, nós podemos nos acercar, nos aproximar uns dos outros para cultivar a nossa relação sem aquele autoritarismo que foi predominante em uma determinada fase do movimento e caiu, né? Já caiu. Mas a autoridade permanece. A autoridade permanece na forma de quê? A autoridade do Guru, Shastra e Sadhu. Prabhupada, com as suas instruções, nunca cairá de moda. O Shastra, como o Prabhupada diz hoje, começa dizendo, nos Vedas se diz que Deus está além do alcance das palavras da inteligência humana. O Shastra nunca vai cair de moda. E os sadhus, a associação com os devotos, também nunca vai cair de moda. Então, nós temos essa autoridade, a autoridade dos três Guru, Shastra e Sadhu, desses três recursos epistemológicos, que podem nos confirmar se nós estamos indo na linha correta, ou pode nos propor uma correção, dizer, olha só, você está indo pelo caminho que pode encontrar tais e tais obstáculos. Isso está previsto. Os acharyas anteriores preveem determinados obstáculos. Você está indo no caminho dos obstáculos. Então, se oriente, né? Então, assim, nós podemos obter ajuda na associação dos devotos para compreender qual o nível de desenvolvimento no caminho de autorrealização que nós nos encontramos. E também podemos, através dos Vedas, dos Shastras, como o verso de hoje, eu fui buscar essa referência de Jiva Goswami, que Prabhupada cita no 6º canto, pode nos dar elementos para nós tentarmos aplicar esta fórmula em nós mesmos. Em que nível eu me encontro? Estarei Santata Bhakti ou estarei Kadachitki Bhakti? Eu estou no nível de apenas vestígio do serviço devocional, como a Bhasa Rupa, essa forma de vestígio de serviço devocional, ou eu já estarei no nível de serviço devocional espontâneo, sem nenhum tipo de apego? Então, nós podemos avaliar um extremo e outro e ver em que nível nós nos encontramos. É fundamental descobrir qual é o modo da natureza que influencia em nós. E o Bhagavad Gita, um livro que vem no estudo sistemático dos livros de Prabhupada, a Bhagavad Gita vem antes do Srimad Bhagavatam. No 14º canto do Srimad Bhagavatam, Krishna apresenta a tese a respeito dos três modos da natureza material. E no 16º, no 17º e no 18º, Krishna vai apresentar relações de algumas categorias filosóficas influenciadas pelos três modos da natureza material. O 18º capítulo aprofunda isso em termos de revisão, para que possamos completar a leitura do Bhagavatam com os devidos recursos de guiar nossa própria vida. Nós podemos guiar nossa própria vida com a nossa autonomia, buscando os recursos genuínos da associação com os Vaishnavas, da compreensão das instruções do mestre espiritual, melhor dizendo até, dos mestres espirituais e dos Vedas, das literaturas védicas. Então, esse texto de Prabhupada, no seu significado,
nos leva a esse nível de reflexão, porque ele fala que durante o estágio probatório do serviço devocional regulativo, não é possível perceber diretamente o contato do Senhor. E não é a nossa meta. Nós não nos deixamos influenciar pelos poderes iógicos e estamos interessados em desenvolver siddhis iógicos. Nós não estamos interessados nisso. Não é característica de Bhakti. Claro que se alguma coisa surge, nós temos uma atração pelo misticismo, seja pelo clima de nova era que ainda estamos vivendo, seja pelo clima da busca pela espiritualidade, nessa miscelânea de ofertas que temos e que temos tido experiências com diferentes religiões, seja pelo contato com a sociedade, com pessoas lindas, magníficas de outras religiões, pessoas que mostram bondade, um bom nível de espiritualidade. Então, às vezes, nós ficamos influenciados em desenvolver siddhis iógicos, mas não é a nossa meta. A nossa meta é Anyabhilashita Shunyam, Jnana Karma de Anavritam, livre de Jnana e de Karma, livre das atividades fruitivas, livre de Jnana. Isso é Uttama Bhakti, Bhakti puro. Então, a nossa meta é essa, mas nós podemos, sim, identificar em que nível nos encontramos e, gradualmente, ir progredindo até o nível máximo de serviço devocional, espontâneo, amoroso pela Suprema Personalidade de Deus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se houver alguma pergunta, estou disponível para responder. Aqui tem a pergunta. A Adriana está falando aqui, ó. Eu percebi isso, essa preocupação em contar, e passei a fazer diferente. Separo 3 horas do dia, dividido em 3 em 1 hora. E sem utilizar mala, faço o canto concentrado, os olhos fechados e o algodão no ouvido. Faço isso 3 vezes ao dia, utilizo o tempo, porque às 16 voltas do meu ritmo, 3 horas. Pode continuar assim, sem usar a japa-mala? Está perguntando se pode continuar assim, sem japa-mala e sem contar. Sim, claro. Não há regras estritas e difíceis para se cantar os santos nomes, já dizia Chaitanya Mahaprabhu em seu Sikshastakam. Mas estamos, então... sim, é isso mesmo. Pode continuar assim até que você adquira mais concentração, velocidade, dinâmica no seu cantar do Mahamantra Hare Krishna. O Hari Chaga tem uma pergunta, que o devoto deve estar dedicado ao serviço, mas o Senhor Chaitanya parece que, em seu Shikshastra, desejar intensamente a associação com Krishna. Então, o devoto deve desejar intensamente essa associação? Sim, o devoto sim, Hari Chakra Prabhu, Hare Krishna. O devoto deve sim desejar associação intensa com Krishna. Porém, compreendendo o nível em que ele se encontra e a época em que ele vive, nós estamos em Kali Yuga. A nossa associação com Krishna principal é através do cantar dos santos nomes. Então, devemos cantar os santos nomes no estado mental humilde e tentando entrar em contato com o som que emana do cantar dos santos nomes. Então, é ouvir e cantar. Claro, também, Prabhupada nos ofereceu adoração à deidade, e adoramos a deidade, e também estudamos os livros de Prabhupada e vamos entrando em contato com particularidades de Krishna, até que possamos um dia ser merecedores de que Krishna se revele a nós em sua forma original e que nós também possamos já estar tão puros que possamos perceber esta forma original de Krishna. Uma canta aqui está falando que os 3 modos estão a todo momento em nosso caminho. Como se responde às vezes, né? Assim, popularmente, o pior é que é. O pior é que estão. Sim, eles estão em todas as atividades. O 18º canto entra nas minúcias de algumas atividades que descrevem
a influência dos três modos da natureza. O Hanuman está falando, parece-me que as falhas de autoritarismo podem ser corrigidas, mas o que mais prejudica são as falhas éticas e morais. Sim, é verdade. É verdade. Tudo isso pode ser corrigido e devemos ajustar a nossa ética secular à ética espiritual. O exemplo, para mim, no meu estudo, isso eu percebi muito tempo antes, até antes de vir morar definitivamente no templo, eu estava ainda em outra condição, estudava a história do rei Purandjana. E na história do rei Purandjana, eu estava muito absorto, tentando entender o que acontecia. Num dado momento, a história descreve que o rei Purandjana, depois de um tempo casado, saiu para caçar com o seu ministro. E quando ele voltou, encontrou a esposa no nível de lamentação e desespero, até de histeria, de acordo com o Bhagavatam, podemos entender que era além do normal, assim. Ela estava jogada no chão, assim, toda a pintura do rosto desmanchada pelas lágrimas, o cabelo desfeito, tudo, e era uma rainha. Então o rei Purandjana vai com a sua masculinidade natural de um marido em lua de mel ainda. Então ele vai, se aproxima dela e diz: diga-me quem foi que maltratou você, quem fez você chorar. Ele sabia que tinha sido ele, sem vergonha, né? Mas ainda assim ele diz: diga-me quem foi, e eu, com a minha espada, cortarei a cabeça desse malfeitor, desde que não seja um Brahmana, um Vaishnava. Chocante isso. Para mim, eu ouvi isso, eu estava em outra condição de vida ainda, estava bem inexperiente e bem imaturo, e ouvi aquilo, e aquilo me deixou inteiramente consciente do nível absoluto da relação com os Vaishnavas, da relação com aqueles que representam Krishna. E ele, mesmo no seu nível de luxúria, imagine a luxúria de em plena lua de mel, com uma esposa fazendo um artifício bastante conhecido entre homens e mulheres, e naquele jogo de amor, ela naquela situação, naquele momento era ela, não era ele que estava fazendo as argumentações. Então ele, na posição de corrigir o que estava acontecendo com ela, ainda assim não perdeu o seu nível ético, de que os Vaishnavas que nos instruem, né? A Sadhu Sangha é tão importante, e que um Brahmana, aquele que definitivamente representa Krishna, aquele que representa o mestre espiritual, não pode ser punido por caprichos de experiências mundanas. Realmente a ética e valores morais devem ser cultivados ao longo da nossa vida espiritual. A princípio, nós não precisamos nos preocupar em cultivar virtudes em separado. Nós precisamos aprender a cantar o Mahamantra Hare Krishna e deixar que essas virtudes surjam, virtudes mais sutis, surjam em nosso coração, a princípio. Mas, posteriormente, com o estudo da ciência espiritual, que se apresenta pelo mecanismo de identificar os três modos da natureza material e tentar corrigi-los, então nós precisamos sim ficar muito atentos e refletir profundamente sobre nossos atos e corrigi-los no caminho da ética, de princípios morais, etc., para levarmos a consciência de Krishna para a sua plenitude. Sundari está falando aqui, sempre é uma preocupação se estamos vendo Krishna, né? O que o senhor acha? Às vezes podemos escutar Krishna, ou seja, o nome de Krishna, ou as palavras de Krishna na Bhagavad Gita, ou falar sobre ele no Bhagavatam. Imagine ouvir
o canto 10 do Bhagavatam, as atividades de Krishna, como são importantes ouvi-las. Então, e às vezes também podemos ir ao templo e ver Krishna na sua forma da deidade. Sempre podemos ver Krishna. Sanatana estava falando. Como saber distinguir o prazer pessoal em prestar serviço ou adorar da verdadeira devoção pura? Bom, isso, Sérgio, Sanatana, né? Sanatana depende do seu estudo minucioso do desenvolvimento de Bhakti. Não é simplesmente cantar Hare Krishna, ser feliz e está tudo bem, não. Porque em dado momento você pode se encontrar com obstáculos criados no passado por experiências anteriores ao começar a cantar e a começar a ser feliz. E também pode ser por experiências mal feitas durante a sua vida espiritual. Então, você se encontra diante de um obstáculo no caminho de serviço devocional. Sua felicidade momentaneamente desaparece e, às vezes, você até questiona se deve continuar cantando Hare Krishna. A nossa experiência de 50 anos de movimento, quase, mostra quantos amigos, companheiros, ao longo do caminho, desistiram de cantar e ao se encontrar com determinados obstáculos. Então, é preciso estudar minuciosamente como os modos da natureza interferem. O que é ser um kanista, o que é ser um madhyama, o que é ser um uttama adhikari, as divisões dos devotos. É preciso ver como se tornar querido por Krishna. E Krishna descreve isso no capítulo 12 da Bhagavad Gita, mencionando valores humanos que devemos adquirir para nós nos tornarmos queridos por Krishna, muito queridos por Krishna e muito, muito queridos por Krishna. Então, nós devemos começar a cantar, devemos automaticamente colocar o nosso projeto de felicidade no cantar, e cantar e ser felizes. Mas também precisamos estar atentos ao nosso desenvolvimento ao longo do caminho. E devemos nos confessar aos nossos amigos, revelar a mente em confiança. Devemos buscar os devotos experientes, maduros, que conhecem a filosofia da consciência de Krishna e que possam nos orientar no caminho como foi dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então, a Denise tem uma pergunta. Por favor, dê um exemplo de serviço devocional fruitivo. Serviço devocional fruitivo. Eu nem sei se essa expressão de fato existe, mas o serviço devocional com apego ao resultado, esse sim é um serviço devocional fruitivo. Ele é chamado de serviço devocional Sakama Bhakti, que a pessoa está muito apegada à sua própria natureza. Então, eles têm necessidade que o fruto do trabalho seja fonte de entusiasmo para ele continuar no serviço. Se o fruto do trabalho, se o fruto do serviço devocional não é positivo para o seu gozo dos sentidos, às vezes ele perde o interesse pelo serviço devocional. Essa seria a descrição do que você está chamando de serviço devocional fruitivo. Camila. Que privilégio escutá-lo, tenho dúvidas. Tenho dúvidas, ao atingir determinado nível de processo de Bhakti, é possível retroceder para um anterior, ou seja, ascendente? Gratidão. O processo de Bhakti é descrito em 9 divisões chamadas de kramas. Essas divisões kramas se intercalam. Começa com Shraddha, termina com Prema Bhakti, amor puro. Shraddha é fé, termina com Prema. Mas até a beirinha de Bhava, que é o estágio preliminar de Prema, de amor puro, até aí ainda existe possibilidade de retroceder. Depois que a pessoa alcança Prema Bhakti, ela não
retrocede mais. Um exemplo de alguém que já tinha chegado ao nível de bhava e que retrocedeu, pelo menos a nível da nossa compreensão, é Bharata Maharaj, dado o exemplo no 5º canto do Srimad Bhagavatam. O exemplo de Bharata Maharaj é que ele renunciou, jovem ainda, renunciou todas as opulências materiais, as contas bancárias, tudo que ele tinha, e se isolou num ambiente adequado para a prática da meditação. E ali ele se encontrou com um obstáculo, que foi a sua própria natureza material de kshatriya. Ele era um kshatriya. Então, num dado momento, ele viu uma corça, a fêmea do veado, saltando um rio, perseguida por um tigre. E, ao saltar o rio, ela dá a luz a um veadinho. E ela, o esforço tão grande, tudo aquilo, ela morreu. E o veadinho ficou órfão. E ele desceu correndo do morrinho onde ele estava, salvou o veadinho e cuidou dele. E desenvolveu apego por esse veadinho. Então, o apego não era compatível com o nível de bhava. Então, representa um retroceder. Então, podemos retroceder, mas no processo voluntário, sistemático. Aqueles que estudam os livros de Prabhupada sistematicamente aprendem uma disciplina extra. Além de aprender a disciplina de estudar, conectando os livros uns com os outros, etc., ele aprende a disciplina de progredir sistematicamente. Não é espontaneamente, simplesmente cantar Hare Krishna e pronto. Não, ele adota disciplinas muito positivas. Ele vê os valores morais, éticos, que estão, por exemplo, além dos princípios reguladores de não comer carne, peixe e ovos, não se intoxicar, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar. Ele vê, além disso, ele vê o que se consegue com isso. Por exemplo, por não comer carne, peixe e ovos, já sabemos, conseguimos desenvolver um coração compassivo por todas as entidades vivas. Por não se intoxicar, conseguimos desenvolver austeridade de enfrentar a vida como ela é, sem querer fazer cambalachos pela vida, porque não estamos nos intoxicando, aprendemos a ser austeros. Então, assim por diante, a pessoa aprende níveis éticos de comportamento muito importantes. Então, a pessoa aprende, por estudar os livros sistematicamente, a pessoa aprende a observar o seu desenvolvimento sistemático. E ela mesma recebe a resposta. Caramba, eu não passo de um canista de cara e eu tenho 40 anos de movimento. Eu não passo de um canista de cara e eu ainda rejeito os Vaishnavas. Eu ainda brigo com os Vaishnavas. Eu ainda não vejo que essas pessoas são especiais dentro desse universo material. Pode ser chato, mas é especial. Será que eu ainda sou realmente um canista de Kari? Eu só estou interessado no meu guru? Será que eu ainda estou interessado exclusivamente no meu processo de serviço social, nas minhas 16 voltas, no meu processo de cantar, de adorar a deidade? Eu entro regularmente no altar? Será que eu ainda sou um canista? Então, pensar assim é muito positivo. A pessoa desperta e diz, não, eu quero mudar isso. Eu vou adotar uma etiqueta adequada para a minha relação com os devotos. Eu vou adotar a gratidão. Eu vou adotar a amizade comportamental. Eu vou ser educado com os Vaishnavas. Quem sabe, por ser educado, por ter uma amizade comportamental, por dedicar o amor comportamental aos Vaishnavas, Krishna deixe despertar no meu coração verdadeira amizade pelos Vaishnavas, verdadeira gratidão pelos Vaishnavas, verdadeiro amor
pelos Vaishnavas e eu deixe de ser um canista, um simples canista, um simplório canista adhikari. Quem sabe, né? Então, vale a pena estudar os livros sistematicamente, vale a pena observar o avanço espiritual sistemático, vale a pena estar ligado, como diz a gíria, se liga, vale a pena. A Manjari está perguntando, o que nos tornaria qualificado para receber as bênçãos de Krishna? Não me vem nada na memória agora de algo dos Shastras que garanta a misericórdia. Mas certamente há, e se nós seguimos as instruções do mestre espiritual, nós vamos obter a misericórdia de Krishna. Muito obrigado por tudo. Todas as glórias à sua divina graça. Obrigado, senhor. Vedanta Swami